A paz do Senhor, amados irmãos, que é o professor Leonardo, em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Aliança de Porto Alegre. Hoje, meus irmãos, nós teremos uma aula da nossa revista sobre Jó, né? Eu vou aqui apresentar os slides agora para vocês. Nossa lição de hoje é o Drama de Jó, a lição de número 4, do currículo da CPAD, né? Essa é uma revista bastante interessante, na minha opinião, que Jó é um livro riquíssimo, ele é um livro que tem emoção, é um livro que tem poesia, é um livro, né, um dos livros mais belos da Bíblia, mais gostosos de ler, assim, também, mas também é um dos livros, se não o mais difícil da Bíblia, é um dos mais difíceis da Bíblia, porque nele a palavra de Deus relata não só teologias corretas, mas também pensamentos humanos que às vezes até as pessoas, né, têm um entendimento errado sobre Deus e o livro de Jó conta exatamente isso, né? Quando a gente vê o depoimento dos amigos de Jó sobre o porquê que Jó estava sofrendo naquele momento, né? Então é um livro difícil, é um livro que a gente tem que estudar, mas é um livro muito gostoso de ler, é um livro assim que quem gosta de um drama, assim, que não conhece a história, eu recomendo que leia o livro de Jó, assim, que é algo que eu acho que nem os filmes de Hollywood, assim, tem uma história assim tão rica, tão cheia de altos e baixos e de emoções. E é realmente muito legal o livro, vale a pena ler. Nós estamos agora na lição 4, a gente vai, basicamente ali sobre o primeiro e o segundo capítulo de Jó. A gente já teve outras lições que eu vou revisar mais adiante, mas é realmente bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre o drama de Jó, né? Bem no início do livro de Jó, né? O Jó passou por um drama muito grande, né? E é isso que a gente vai estudar na lição de hoje. O texto áureo fica ali em Jó, no capítulo 1, versículo 21, e disse: No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. A verdade prática dessa lição é, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A nossa leitura bíblica fica ali em Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 13 até o 22, e depois no capítulo 2, os versículos 6 até o 8. Sucedeu que um dia em que, estando seus filhos e suas filhas, comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó e disse: Os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, e deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada. E eu só escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou.
e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó no capítulo 2. E disse o Senhor a Satanás: Eis que está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Deu uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Vamos fazer, irmãos, uma oração para dar início a essa aula. Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, graças nós te damos, meu Deus, por mais essa oportunidade que temos de estudar a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por se fazer acessível a nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Agora, Senhor, que a tua revelação esteja presente em nossas vidas, que a gente possa ter um pleno entendimento da mensagem que tu queres com esses textos bíblicos, Senhor. Inspira-nos, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja conosco na casa de cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, em qualquer momento, Senhor, e toca no coração, Senhor, para que a pessoa possa entender, né, o quão grande é o teu amor e o quão grande, Senhor, são os teus livramentos e os teus propósitos. Muitas vezes, Senhor, nós passamos por dificuldades, mas se o Senhor está conosco, nós podemos vencer a todas. Esteja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, né, essa é uma lição, então, como eu falei para vocês, bastante, né, dramática até, né, até pelo texto bíblico. Nós vamos dar um contexto, então, para a gente entender, né, o que estava se passando, o que já se passou até o momento ali no livro de Jó, o que a gente vê no livro de Jó, né, que a gente estudou já. Né. A primeira lição que a gente viu foi que, sobre o contexto histórico do livro de Jó, né, que a gente viu que ele é um livro poético, sim. Maior parte do livro são poesias, né? A parte dos discursos de Jó e dos seus amigos, está todo ele escrito de maneira poética, mas fala de fatos reais, né? A Bíblia, quando fala de fatos reais, ela cita o nome das pessoas, ela cita os acontecimentos, né? E nesse caso não é uma parábola. Toda vez que fala-se que é uma parábola, que é uma história ilustrativa, a, a Bíblia deixa isso claro. Jesus contou várias parábolas, mas quando era para falar de alguém específico, quando era para falar de fatos reais, de acontecimentos reais, de locais reais, a Bíblia ela fala, ela especifica, e é isso que acontece com o caso de Jó, né? São fatos reais que ocorreram com um ser que realmente sobreviveu, que viveu durante a Terra, que passou por tudo isso que está sendo citado e que ao final, né, não vou dar spoiler aqui, né, que a gente vai estudar, muitos de vocês já sabem, mas quem não leu ainda talvez queira saber qual é o final do livro de Jó. Mas o que a gente sabe é o seguinte, né, meus irmãos, e pelo próprio texto bíblico, a gente vê que esses fatos ocorreram antes da lei de Moisés, né, por uma série de fatores, né, que a gente vê, por exemplo, o próprio Jó oferecendo sacrifícios, né, que era uma coisa que ocorria, por exemplo, com Abraão. Abraão fazia os seus sacrifícios. Depois da lei de Moisés não era assim. Depois da lei de Moisés, quem fazia os sacrifícios para agradar a Deus eram os levitas, né? E depois de Jesus, daí também não era mais a forma de sacrifícios, né? Daí não era mais necessário fazer os sacrifícios. Então, foi algo que realmente ocorreu antes da lei de Moisés, né? Alguns historiadores colocam lá no início de Êxodo, final de Gênesis, talvez um pouco antes ali, no tempo de Abraão, Isaac e Jacó, né? Esse é o contexto histórico do livro de Jó. Quem era Jó?
Isso está escrito ali no início do capítulo. Ele era um homem justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E o curioso é o seguinte, que esse é um testemunho que está no início do livro e também é um testemunho que Deus, o próprio Deus, dá de Jó. Isso é maravilhoso, né? Poxa vida, né? Imagina Deus poder falar isso. Ah, quem é o Leonardo? Ah, o Leonardo é um homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Poxa vida, né? É uma coisa é, conta nos dedos as pessoas no mundo. Eu acho que Deus pode falar isso assim, né? Olha lá o meu servo, justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que, né? Ele também era uma pessoa muito rico, muito abençoado por Deus, tinha uma família estruturada, ele tinha 10 filhos, tinha, né, 7 filhos e 3 filhas, 10 ao total. Tinha uma esposa, tinha riquezas, tinha camelos e, enfim. E também a gente viu na terceira lição hã, sobre a realidade de Satanás, né. O início do livro de Jó, ele fala, evidencia bem o a presença, a realidade de Satanás, mostrando que não é um ser fictício, mostrando que ele não é um ser inventado, não é uma história da carochinha, mas também não é um ser onipotente, não é um ser que bate de frente com Deus, como se fosse aqueles dramas épicos, assim, ah, vamos ver quem tem mais poder agora. Não, Satanás, ele pede permissão para Deus, para fazer tudo o que ele faz. E é isso que fica bem evidente no livro de Jó. Ele é um ser criado, ele é um ser inferior, mas ele também afeta, as suas ações afetam a nossa vida. A gente vê que a vida de Jó foi completamente afetada por uma ação de Satanás, ou por várias ações de Satanás ali, né? Mas a gente vê que realmente Satanás afeta a vida do homem, embora a palavra final não seja, né? Ele quer fazer muito mais, mas ele está limitado por uma permissão de Deus. Diz, ó, tu pode ir até aqui, daqui tu não passa. E aí Satanás pode ir até aquele limite e não passa daqui. Porque Deus disse. Bom, como eu tinha falado, né, vamos dar um pequeno contexto ali, né? Jó, ele era uma pessoa abençoada por Deus. Ele era o sacerdote do seu lar, ele era realmente um modelo para nós. Se a gente for ver, um modelo de personalidade, de religiosidade, de trabalho, ele era um exemplo, né, como pessoa. Não dá para dizer que ele era uma pessoa sem pecado, né, porque a própria palavra de Deus diz que todos pecaram, né, mas ele era uma pessoa, o fato dele ser uma pessoa reta, correta, a gente sabe que ele era uma pessoa que procurava fazer aquilo que era certo. Ele era uma pessoa que, no seu coração, ele tinha Deus, o temor ao Senhor, e por isso ele fazia ou procurava fazer aquilo que era certo. Ele era uma pessoa ligada à família, ele era uma pessoa que orava e fazia sacrifícios pelos seus filhos continuamente, né? E como eu falei para vocês, o próprio Deus dá um testemunho dele, né? Aqui a gente vê os versículos 1 a 3 no início do livro de Jó, que fala, né, meus irmãos, né, quem era Jó. A gente vê né, ele era um homem, né, um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Aqui esse testemunho está no primeiro versículo, mas também no versículo 8, Deus dá a mesma descrição aqui quando ele encontra com Satanás. Né, ali ele tinha, como eu falei para você, 7 filhos e 3 filhas. Aí tem toda a riqueza aqui nesse versículo de baixo aqui, ó, gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. E tinha muita gente que trabalhava para ele. Ele era um verdadeiro empreendedor, uma pessoa muito rica, né, maior que todos no Oriente. Isso, né, meus irmãos, isso aí a gente vê, né, o quão grande era Jó. Ele era maior que todos no Oriente. Ele era uma referência, todo mundo conhecia ele. Né? Pessoal, referência de riqueza, assim, era o Jó. Referência de sucesso, era o Jó. Né? Uma pessoa temente a Deus, era o Jó. Né? E olha só como ele era um sacerdote do lar. Ó. Ó, ele
Não, enviava Jó e os santificava, santificava os filhos, né. Se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, ou seja, dos 10. Porque dizia Jó: "Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram a Deus no seu coração". Sim, fazia Jó continuamente, ou seja, ele era uma pessoa zelosa, né. Ele dava bom testemunho para sua família. Ele era uma pessoa que orava, que se preocupava com o bem-estar espiritual da sua família, né, não era aquele que largava os filhos assim: "Ah, meu filho já está grande, ele agora ele tem que tomar decisão por ele mesmo, eu não já falei o que eu tinha que falar". Não, ele não era assim. Jó, ele era zeloso, né, os filhos já eram todos adultos, eles se reuniam para fazer os seus banquetes nas suas casas, ou seja, provavelmente eram filhos jovens casados, ou que estavam tomando as suas vidas. E eles se reuniam, faziam seus banquetes, né, suas reuniões familiares, né, algo normal, a Bíblia não fala que eram, né, festas, orgias, nenhum desse tipo assim, eram festas familiares mesmo, né, porque os irmãos convidavam as irmãs e ali eles comiam e confraternizavam, como uma família reunida. E aí Jó, né, mesmo assim Jó ele pensava: "Ah, vai que eles pecaram lá e blasfemaram, falaram uma coisa lá que não deveria falar, naquele momento de descontração e tal, né, não se cuidar, vou lá então, vou sacrificar por eles, para que Deus os perdoe, né, vou adorar a Deus, eu vou servir a Deus". E assim fazia Jó continuamente. E aí o que aconteceu com Jó, né? A gente vê, né, meus irmãos, que Satanás ele estava por ali, aí Deus dá o testemunho: "Viu meu servo Jó? Reto, temente a Deus, honesto, se desvia do mal, é um cara, né, muito bom". E aí Satanás, né, vendo, Jó para Satanás, assim, ele era o símbolo da derrota para Satanás, porque Jó fazia tudo corretamente. Então, Satanás, a primeira coisa que ele faz, ele começa com uma argumentação, né, contra Jó. Ele começa com uma argumentação contra Jó para dizer: "Não, isso aí ele não é por acaso que ele está servindo, né, afinal de contas ele é uma pessoa abençoada, ele está cercado de bênçãos, é por isso. Qualquer um serve a Deus assim". Porque se a gente for parar para pensar, é falso, né, meus irmãos. Pensa agora das pessoas mais ricas do mundo, quem serve a Deus deles? Pessoas famosas no mundo. Quem serve a Deus? Olha, né, eu tenho certeza, se vocês lembraram de alguém, assim, nos primeiros 5 segundos, né, é porque vocês estão realmente por dentro do mundo. Eu, sabe, não consegui pensar em alguém assim, poxa vida, rico e temente a Deus, realmente rica e temente a Deus, assim, pessoa referência na fama. É, né. E Satanás ele usa esse argumento contra Deus. Ele diz o seguinte, olha só: "Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura temes, Jó, debalde, não o cercaste tu de bens a ele, e sua casa e tudo quanto tem, né, a obra da mão abençoaste, o gado". Daí o que que Satanás diz, ó: "Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema de ti na tua face". Percebam que, na verdade, o que Satanás está usando é um argumento de que não existe religiosidade sem interesse. E tudo que a gente faz na igreja, na nossa vida religiosa, é para ganhar o favor de Deus, para que Deus nos abençoe aqui na terra, né? E agora vamos fazer essa reflexão. Muita gente é assim. Sejamos realistas, né, meus irmãos? Muita gente é assim. Muita gente está na igreja porque quer um emprego, porque quer um carro novo, porque quer um apartamento grande, porque quer bens, porque quer estar abençoado. Às vezes as pessoas vêm para a igreja porque vêm que acabar, olha, fiz tudo errado, deu tudo errado na minha vida. Aí olha para a vida de um crente, ah, não, mas por que está dando tudo certo na vida dele? É Deus na vida dele, então eu vou lá para ser abençoado como ele e não para conhecer o Deus dele.
né? E aí é que tá. Satanás usa esse argumento. Será que faça essa reflexão? Esse argumento se aplicaria a você? Você está na igreja porque Deus te abençoa? Ou você está na igreja por causa do Deus que abençoa, mesmo que ele não te abençoasse? Né? A Jó foi provado nisso. Jó estava sendo muito abençoado. E aí o que acontece? Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a mão. Percebam aqui, ó, Deus permite uma tentação, uma provação seríssima, uma, olha, difícil, hein? Né? Olha, perder tudo, né? Ó, e tudo que tem agora, que estava na mão de Deus, agora ó, Deus diz, não, ó, agora está na tua mão, só não toca nele, né? Aí Satanás, ele ganhou a permissão de Deus para fazer e acontecer, né? O que Satanás faz, né? Primeira coisa que acontece, né? A gente vê o texto lá, que é o texto que a gente leu na leitura ali, né? Primeira coisa que acontece, ó, os bois lavravam, os jumentos paciam, deram sobre eles sabeus, tomaram os moços, ferindo as espadas, somente eu escapei. Olha, meus irmãos, isso aí já é para um cara de negócios, que era Jó, ele era realmente um empreendedor, né? Ele perdeu tudo ali, né? Um piscar de olhos, né? Os bois, as ovelhas, né? Aquela questão né, do sustento, da alimentação, né? Os bois usavam para lavrar também a terra. Seja, mesmo que ele tivesse terra agora sem bois e sem ovelhas, ele não ia conseguir cultivar a terra com a mesma, né? Se fosse só isso, o dano dele ia ser muito difícil para ele cultivar a terra que ele tinha. Ele perde, né, essa questão, né, da atividade no campo. Ele perde também, né, olha só, estando ele ainda falando, ou seja, foi mais ou menos ao mesmo tempo. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os montes. Percebam, né, meus irmãos, que isso aqui é uma descrição de humana, né? Quem que agiu nesse lugar aqui? O fogo de Deus não foi Satanás, né? Não sei a pessoa que viu ali descreveu o que ele viu, mas eu sei que ele se espantou. Ah, olha só, pegou fogo em tudo aqui. Fogo de Deus, não sei se foi um raio, não sei, né? Mas o fato é que queimou, né, as ovelhas, né, e os moços consumiu. Percebam que ele vai perdendo inclusive os servos dele, ou seja, não tem mais gente para trabalhar, vai ficando sem gente para trabalhar para ele, para reconstruir tudo, né? E aí ele perde também a capacidade comercial, né? Quando vem ali, ó, caldeus, 3 bandos e deram sobre os camelos, ele perde toda a força de trabalho. Materialmente, nesses versículos, ele perde tudo. E aí, às vezes, a gente pensa assim, poxa vida, fica indignado porque me roubaram o celular. Ah, meu Deus, por que tu me permite isso? Me roubaram o celular. Me roubaram um carro. Ah, olha só, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Me roubaram o step do carro. Isso já aconteceu comigo, me roubaram algumas vezes o step do carro aqui em Porto Alegre, né? Inclusive quando eu estava fazendo a obra de Deus, dando a serviço do discipulado. Mas isso prova, meus irmãos, que não é uma questão de pecado, não é uma questão de maldição, às vezes é uma provação que Deus permite que a gente passe, né? E às vezes, poxa vida, né, a gente fica desesperado porque ocorre alguma coisa, porque a gente tem uma perda material. Jó perdeu absolutamente tudo, né? Olha, ele perdeu as atividades do campo, perdeu a atividade comercial, ele perdeu a riqueza dele inteira, de uma hora para outra. Não bastasse isso, ele ainda perde os 10 filhos de uma vez. Ó,
estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, na casa do irmão, eis que veio um vento e sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre eles e morreram. Do nada. Simplesmente estavam lá felizes, pá, morreu. Os 10, de uma vez. E aí, às vezes, a pessoa fica se lamentando, né? Não pensa, acabou minha vida. Morreu fulano, que é meu ente querido, meu filho, meu pai, minha mãe, meu... Claro que é sofrido perder um ente querido. Jó perdeu 10 entes queridos de uma vez, os 10 que ele amava, que ele, né, orava. No entanto, não dá para negar que ele não sofreu também, né, meus irmãos? Vamos ver aqui o versículo, ó. Isso que ele está escrito, ó, se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. Isso aqui é uma demonstração pública de muito sofrimento. Na época, quem fazia isso estava demonstrando sofrimento extremo, né? Aquela questão de rasgar as vestes, rapar a cabeça para demonstrar luto, sofrimento, dor. Jó está fazendo isso. Jó mostrou, não foi, perdeu o Senhor Deus, o Senhor tirou, tanto faz, né? Não foi assim. Realmente ele sofreu com isso. Mas a reação dele não foi, Deus está sendo injusto comigo. Onde é que está, meu Deus, que me permitiu fazer isso? Por que, que Deus permite isso acontecer? Não, o que, que ele fez? Adorou e disse: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. Deus, Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, mesmo em toda essa adversidade, ele deu um tapa de luva em Satanás espiritual, digamos assim, né? Porque Satanás ele faz tudo o que estava ao alcance dele e ele não consegue derrubar Jó. Jó, em tudo isso, não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não ficou dizendo, Deus é injusto comigo. Deus, por que que Deus permitiu isso comigo? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, apesar de toda a dor extrema. Olha, meus irmãos, isso é uma dor. Eu fico pensando, sabe? Perder tudo e os filhos junto, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante, traz uma notícia ruim, não acabou de falar, ainda chega outra, e pá, outra notícia ruim, não chega outra, pá, e morre os servos, e morre os camelos. Olha, meus irmãos, é uma tragédia, assim, eu acho que nem novela mexicana tu vê tanta tragédia, assim. E, no entanto, aconteceu com o Jó, né? E Jó, ele não pecou. Em tudo isso, não pecou Jó, nem atribuiu Deus falta alguma. Qual é a nossa maturidade, né, meus irmãos? Umas coisas só para ser mais específicas, assim, para a gente entender quem eram esses os sabeus aqui, ó. Os sabeus eram, quem já ouviu falar da rainha de Sabá lá, né? Provavelmente eles vieram de lá, daquela região, só que, claro, jovem muito antes de Salomão. Então, naquela época ali de Jó, eles eram saqueadores, mas eles, para ter uma ideia da fama de Jó, né? Eles provavelmente andaram mais de 1.000 quilômetros para chegar lá e saquear Jó. Os caldeus, né? Era um povo os caldeus eram um povo que vinha do norte, ou seja, os sabeus veio do sul, os caldeus vinham do norte. Eles eram também muito cruéis, né? Eles eram muito cruéis. E dessa forma, assim, eles são esses os povos que saquearam Jó. E o que fica evidente, né, meus irmãos? Jó saiu do homem mais rico e admirado do Oriente para ser para não perder tudo, né? Ele não tinha nada nesse momento. Materialmente ele não tinha nada, só tinha sua saúde. Mas claro, né, meus irmãos? O que que acontece então? No início do segundo capítulo, né? Deus fala, né, mais uma vez para Satanás: viu meu servo Jó, justo, reto, temente a Deus, e se desviou do mal, mesmo com todo sofrendo tudo aquilo, né, sem motivo nenhum. Ou seja, não tinha motivo para Jó estar sofrendo daquele jeito. Não era pecado, não era
maldição não era, olha só, a maldição hereditária, foi teu pai, foi tua mãe, não sei o quê, ou, isso aí é um encosto, enfim, nada disso. Deus fala sem motivo algum, permitir que ele perdesse tudo, deixei tudo na tua mão. E ele não pecou. Satanás não contende, ele é muito astuto, né? Ele já vem com mais outra argumentação, que também é uma teologia que a gente vê muito comum hoje, né? O que Satanás diz? Pele por pele. Ele insinua que enquanto a gente tem saúde, a gente vai estar adorando a Deus, que Deus, se a gente estiver doente, se a gente estiver mal de saúde, né, se Deus permite uma doença no corpo, que naquela época, e ainda hoje, né, mas se a gente for parar para pensar, o que a gente tem de mais valioso materialmente, assim, é o nosso próprio corpo. Né? Então, ele insinua que uma pessoa que não é saudável não vai ter razão para adorar a Deus. Né? Que o corpo seria a essência de tudo que o homem valoriza. E hoje em dia a gente está muito, né, nessa cultura do corpo, né? As pessoas, muitos vão a academias e, né, procuram muito mais do que saúde, mas procuram beleza e coisa. Né? E Satanás, ele diz assim, olha só, ele não perdeu tudo ainda. Tu não deixou eu tocar nele. Foi pouco o que eu fiz por ele. Né? Foi pouco. Poxa vida, né? Tudo aquilo, perdeu absolutamente tudo e foi pouco. É o que Satanás diz, foi pouco. Né? Ele diz que a fidelidade de Jó estava afirmada na saúde, na força de Jó. Né? Então, né? E aí é que tá, ó. Por isso que Satanás diz, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Ou seja, ele está duvidando. Ele está dizendo, existe ainda bênção na vida de Jó. Ele ainda é um interesseiro. Por isso ele não blasfema de ti na tua face. O que Deus diz? Eis que está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Ou seja, Deus diz, só não mata. Só não mata. Né? Aí imagina o tamanho da provação que vem, né? Poxa vida. Né? O que acontece com Jó? Jó, depois de perder absolutamente tudo que ele tinha materialmente, ele perde a sua saúde. Uma chaga maligna passa por todo o corpo de Jó. E obriga ele a ir para um isolamento. Olha só. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Naquela época, né, meus irmãos, como falei para vocês, muito antes da lei de Moisés, lá nos primórdios do mundo, 1500 a 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos, nem sei direito assim, mas é mais de 1500 anos antes de Cristo. A medicina não existia, não tinha um diagnóstico, não tinha nada como a gente tem hoje, um exame. As pessoas viam uma doença dessa, uma coisa que apodrece a carne da pessoa, as pessoas ficam com medo de pegar aquela doença. Eu não quero pegar isso. E era uma questão natural. As pessoas, quando tinham esse tipo de doença de pele, uma doença terrível, que era na época o pior que poderia acontecer, porque a pessoa não, naquela época ninguém detectava um câncer assim, né? Nem vai saber um câncer por dentro, a pessoa nem sabe que tem naquela época. Mas uma coisa na carne assim que ia consumindo com a pessoa de fora para dentro, ele acabava tendo que se isolar. E não era um isolamento como a gente está tendo agora, nesses tempos de pandemia, mas era um isolamento que ele sabia que ia ser para toda a sua vida, até que a carne toda se consumisse e ele não aguentasse mais. Não havia perspectiva de cura para Jó. Não havia perspectiva de melhora. Por isso, ele sai, né? Ele toma um pedaço de telha para ele ir raspando as feridas, para amenizar um pouco a dor, e se assenta no meio da cinza, isolado, sozinho, demonstrando a tristeza.
né. Então, ele passa de ser o homem mais rico do Oriente ao homem mais miserável do mundo. É isso que acontece com Jó, né. Isso é tudo? Ainda pode acontecer mais, né, isso é tudo que a gente leu no texto ali, mas o que que acontece ainda nos versículos seguintes, a partir do versículo 9 de Jó? Jó era casado, a mulher dele ainda não tinha morrido, né, e não tem relato na Bíblia da morte da mulher de Jó, né, mas ele era casado e a mulher vê ele sofrendo dessa forma e diz indignada: "Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre". Olha, irmãos, né, é fácil para a gente falar, né, condenar a mulher de Jó. Ela realmente agiu muito errado, né, mas olha, meus irmãos, muitas pessoas, e a maioria das pessoas, na verdade, associam a bênção de Deus à presença de Deus. E isso não é assim que a Bíblia mostra. Nem sempre a pessoa que está sendo abençoada está com Deus. Ou vice-versa, uma pessoa sem bênçãos não está sem Deus, né. O que que a esposa de Jó, ela tem uma reação, digamos assim, humana natural. "Poxa vida, tu serviu o teu Deus toda a vida, e é assim que ele te retribui? Amaldiçoa esse teu Deus e morre". É isso que ela está dizendo, né. É como se Deus tivesse alguma obrigação com Jó, mas não é o caso. Deus não tem obrigação conosco, nós é que temos obrigação com Deus. Né. A reação da mulher de Jó é uma reação humana natural. Acho que 90% das pessoas do mundo pensam que Deus tem algum tipo de obrigação conosco, porque a gente faz uma ou outra coisa boa. Né, acha que: "Ah, porque eu faço coisas boas, o bem tem que voltar para mim". Isso livros de autoajuda falam isso. 90% dos livros de autoajuda dizem: "Ah, faz o bem, porque o universo conspira para trazer o bem de volta". Isso é o que os livros de autoajuda falam, mas não é a verdade, não é o que a Bíblia fala, né. E aí qual foi a resposta de Jó? Sabiamente, o Jó que estava sofrendo tudo aquilo que ele estava sofrendo, tinha de certa forma direito de se indignar, né, porque ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele é uma pessoa que toda a vida foi abençoado por Deus, né. Ele repreende a mulher, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos recebemos o bem de Deus e não receberíamos o seu mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Meus irmãos, isso daí é uma lição que Jó dá, né. Ele mostra que a gente deve servir a Deus, quer estejamos bem, quer estejamos mal. Não é só nos momentos bons, não é só nas bênçãos e não é só nos momentos ruins. A gente tem que servir a Deus sempre, né? Mesmo quando a gente está passando por algum tipo de infortúnio, algum tipo de, de algo que venha contra nós, que venha atacar a nossa vida, venha atacar a nossa situação. Ah, às vezes tu fez um investimento, ó, agora vou investir em bolsa de valores, não sei o quê. Isso aconteceu comigo, inclusive. Pô, me lembro que eu juntei uns trocadinhos assim, tudo que eu pude juntar na época, não eram uns trocadinhos, na verdade, né? Era muito do que eu tinha conseguido economizar com os meus primeiros anos de trabalho. Eu pensei, não, agora vou investir na bolsa de valores, vou ser um investidor, vou ser um cara do investimento. Cheguei lá no banco, quero investir no alto risco aí, eu quero investir na bolsa de valores. Aí fiz lá uma aplicação daquelas, né, assinei até um papelzinho daqueles que não, ó, tu tá ciente que se tu investir é alto risco, não sei o quê, tá, investi. Nisso veio aquela marolinha do Lula, lembra, né? Pois é, uma crisezinha, eu perdi 60% daquilo que eu tinha investido, né? Isso daí acontece, né? Mas isso aí, meus irmãos, né, isso a gente tem que pensar,
né, que apesar desses altos e baixos, né, Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos difíceis. Né? A gente não, o livro de Jó ensina que religião não é barganha com Deus. Isso é muito importante, né? O livro de Jó mostra que essa teologia da barganha, vamos dizer assim, né, que eu vou ser bonzinho, vou ser fiel a Deus porque Deus vai me abençoar. Isso não é verdade. Na verdade, é justamente o contrário que acontece aí. Por que Jó está sofrendo? Porque ele é fiel. É só porque ele é fiel. Porque se ele não fosse fiel, Deus não daria testemunho dele e Satanás não iria pedir permissão para tocar na vida dele, tocar nos bens dele. Se Jó não fosse fiel, a gente não teria o livro de Jó. Não teria uma pessoa que tivesse sofrido tanto. Né? Se a gente for ver um pouquinho mais adiante, no capítulo 2 ali a partir do versículo 10, ali do 12, 13, chegam os amigos de Jó para consolar ele. E a primeira impressão que os amigos têm é, não sei nem o que dizer. O que eu vou dizer? Eu podia dizer, não, pelo menos tu tem saúde, mas ele não tem saúde, pelo menos tu tem... Não tem nada. Passou a ser a pessoa mais miserável do mundo. Eles ficaram uma semana em silêncio, porque eles realmente, olha, eu vim aqui para consolar a Jó. Eu não sei o que dizer. Tá feia a coisa. Eles chegaram lá e não sabiam o que dizer, não sabiam consolar a Jó. E eles também, depois nas outras lições, a gente vai ver que eles tiveram reações puramente humanas. Né? Tentaram achar que, não é possível que esteja acontecendo isso. Só pode estar acontecendo porque Jó fez alguma coisa de errado. Não é possível. Né? Isso a gente vai ver depois mais a fundo nas outras lições, né? Mas é muito interessante como a gente vê como não tem explicação humana para muitas coisas que a gente faz se a gente procura achar. Não, mas isso está acontecendo contigo porque é pecado, porque é maldição, tu tem que expulsar demônio, não sei o quê. Às vezes tem uma explicação espiritual. No caso de Jó, tinha uma explicação espiritual, mas não era fruto de pecado. Isso tem que ficar bem claro. Jó não sofreu por fruto de pecado. Jó não sofreu porque era uma pessoa má, porque ele merecia. Não. Né? Jó ele era um ser humano pecador como qualquer outro, mas ele era uma pessoa reta, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele, ele não fez nada, aparentemente, que merecesse tanto sofrimento. No entanto, Deus permitiu isso. O que mostra que essa teologia de barganha, de que, não, Deus vai nos abençoar, é falsa. Né? Se eu seguir a Deus, eu vou ser rico, vou ser bonito, vou ser rico, vou ter saúde por toda a vida. Isso é falso. Muitas vezes acontece justamente o contrário. A pessoa começa a sofrer porque resolveu seguir a Deus. Mas sempre vale a pena seguir a Deus. Pense no eterno, não nessa vida. Nossas bênçãos são eternas. A nossa vida aqui, ela tem um fim. Algumas lições importantes. É importante a gente ver, fidelidade não garante imunidade a acontecimentos do mundo. Né? Pela misericórdia de Deus é que nós somos protegidos e guardados. Deus não abençoa, Deus não guarda? Guarda, claro que abençoa. Mas é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, né? É que nós pedimos para ser guardados e Ele tem misericórdia de nós e Ele nos guarda. Se não for da vontade de Deus, Ele não vai nos guardar. Ele pode permitir que alguma coisa séria aconteça conosco, mas tudo dentro da sua permissão. A gente vê, por exemplo, alguém pode dizer, não, o coronavírus é juízo de Deus para os pecadores. Olha, tem muito justo que está pegando o coronavírus. Né? Então, uma coisa é certa, meus irmãos. Olha aqui, tenho-vos dito isso para que em mim, olha aqui, em mim tenhais paz. São palavras de Jesus.
que Jesus promete para nós, né? O que Jesus diz? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vocês vão passar por dificuldade, é isso que eu estou dizendo. É o que Jesus está dizendo. Nós vamos passar por dificuldades. A gente está no mundo, mas a gente tem que ter bom ânimo, perseverar, né? Eu venci o mundo. A gente passa pelas dificuldades, mas Deus está conosco. A principal diferença entre um crente e um não crente é que a gente tem uma esperança no porvir. A gente tem uma esperança muito maior que a nossa vida, que a nossa vida eterna, a nossa eternidade com Deus. E isso a gente tem que se agarrar, né? Não existe quem possa tirar a salvação de nós, a não ser nós mesmos. Não é nem Satanás, é nós mesmos. Salvação Deus nos deu. Só eu que posso tirar essa salvação recusando-a. Como é que eu vou recusar? Fazendo o que a mulher de Jó disse, amaldiçoando Deus e morre. Aí eu estou abrindo mão da salvação. Mas se eu procuro fazer a vontade de Deus, mesmo nos momentos difíceis, Deus está conosco. Né? É bom que a gente saiba disso. Nós vamos passar por aflições, sim. Esse ano foi uma prova disso. Né? Esse ano todo até agora, olha quantas aflições. Né? Muita gente perdendo emprego, muita gente passando por crise financeira. Mas quem tem Deus sabe que Deus está conosco, mesmo nesses momentos difíceis. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E para concluir aqui, meus irmãos, uma reflexão que o próprio Jó fala, e ele fala isso aqui não no momento que ele já está curado, no final da sua jornada lá no livro. Ele fala respondendo aos amigos de Jó que estão acusando, olha, tu é pecador, Jó, tu é pecador, fala e confessa o teu pecado, e eu sei, tu não falou para ninguém, mas eu sei, tu não tem outra explicação para o teu sofrimento. O que Jó fala? Responde, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E olha só que bonito que ele fala na sequência, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e em meus olhos, e não por outros. O verão. Por isso meu coração se consome dentro de mim. Ou seja, Jó, mesmo com todo sofrimento, mesmo sendo acusado injustamente pelos próprios amigos, mesmo com um conselho louco da sua esposa, né, que no momento ali de irracionalidade, né, deu aquele conselho absurdo, ele ainda assim diz: eu sei que o meu Redentor vivo e por fim ele se levantará sobre a terra. Ele não deixou de crer em Deus. Ele não se tornou um ateu porque veio provações, ele, muito pelo contrário, ele fez a vontade de Deus, ele foi fiel a Deus até o fim, ele não se deixou abalar. Sofreu, a gente vai ver durante a lição, tem vários lamentos de Jó, nesse livro de Jó, né? Ele sofreu, ele lamentou, ele não entendeu o que estava acontecendo com ele. Mas eu não vou dar spoiler, a gente vai ver nas próximas lições aí. Mas a lição que fica é: vamos perseverar, mesmo nas aflições, Deus está conosco. Deus não nos torna imunes a provações, a aflições. Isso não é sinônimo de bênção, né? Mas o fato é que nós ficamos mais fortes quando nós vencemos as nossas provações. Certo, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje, né? Espero que o Espírito Santo esteja com vocês, que vocês tenham gostado e entendido a aula. E já deixo também dito, né, meus irmãos, que a gente está tendo cultos presenciais aqui em Porto Alegre, agora ali na Igreja Matriz, né, tá com um bom número de pessoas. Vocês podem assistir essa mesma lição domingo de manhã, que vai ser dada por um outro professor. Se você não tem a disponibilidade ou quer compartilhar esse vídeo com algum amigo, fique à vontade também, né, mas a lição de escola dominical está sendo ministrada
né, em um culto não nos nossos moldes tradicionais, que é com aquelas turmas, mas com um pregador que fala sobre a lição. E tem outros cultos também que são importantes. Participem dos cultos, se for possível, né? E as igrejas estão com as portas abertas, sim, estão recebendo. Certo, irmãos? Então, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e que Deus os guie sempre.